Mas graças a Deus que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos capacitou para pregar a sua palavra. Amém? Versículo 30. Eu vi o tema, voltando ao propósito. Glória a Deus. O tema do culto. Está lá no cartaz, não tá? Você não viu? Eu vi lá, voltando ao propósito, é mais ou menos isso. Glória a Deus. E quando eu vi o tema, o Senhor me deu essa palavra. E aí quando as meninas cantavam aqui, grupo de coreografia, o Senhor nos confirma esta palavra. Aleluia. Amém? Versículo 30, ele vai dizer o seguinte. Minha vista está meio embaçada, até falei para o meu bem hoje, sabe, acho que eu não estou enxergando mais direito, não. Eu vou ver com a minha, porque a minha é bem pequenininha, a versão minha é muito pequena. Mas ele diz assim, e aconteceu o quê? Estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e abençoou, e partiu e deu-lhe graça. E os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardiam os nossos corações enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as escrituras? Quando eles assentaram. Aleluia. Meu Deus, não ardiam os nossos corações quando ele falava conosco, e quando ele abria as escrituras? Irmãos, quando eu fui entender, eu já li esse texto umas 4 vezes, mas outro dia atrás eu recebi para me dar uma saudação na minha igreja, e eu trouxe esse versículo, e Deus abriu meus olhos para algo muito poderoso nesse texto, que eu não tinha visto ainda, né, pastor? Tem hora que você lê, e os olhos da gente não vê nada. O texto, Deus abriu os meus olhos para algo muito poderoso aqui. Aleluia. Queridos, sabemos que no capítulo 2 de Ageu, versículo 9, ele vai dizer que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que a primeira casa é a casa onde Salomão construiu, mas a casa foi destruída e eles levantaram outra casa, muito simples. E aí Ageu vai dizer que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Aleluia. Mas eu quero falar para os irmãos que esse texto, este versículo se cumpre no dia que José e Maria entram no templo. Aleluia. Para apresentar Jesus. Glória a Deus. Isso se cumpre aqui, que a glória da última casa está entrando no templo. Glória a Deus. A glória de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a maior glória para os homens. Deus desceu do céu e se manifestou no meio dos homens, e com ele a glória do Senhor foi revelada ao meio dos homens. Aleluia. Interessante que num período de 3 anos e meio, Jesus fez uma obra poderosa. Jerusalém viveu o seu maior avivamento. Jesus, por onde passava pregando, ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos, ele dava vista aos cegos, os mudos falavam e os surdos ouviam, e os mortos ele ressuscitava e pregava a palavra para aqueles que ouviam e que precisavam. Isso foi o maior avivamento que Jerusalém viveu. Foi esse período que Jesus se manifestou. Mas esse período foi tão curto que o coração dos homens, principalmente dos discípulos, colocaram tanta esperança
que Jesus Cristo seria um político que redimia Jerusalém. Até João, quando ele está preso, a Bíblia diz que João temeu no seu coração e houve dúvida no coração dele. E enquanto ele estava preso, ele manda 2 de seus discípulos até Jesus e perguntar: vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias ou devemos esperar outro. Então João estava acreditando que Jesus ia o libertar da prisão. Mas Jesus, ouvindo os 2 discípulos de João, ouvindo o que eles estavam falando, a Bíblia diz que Jesus curou a todos que estavam presentes. E aí ele vai dizer: vai lá, diz a João o que vocês veem e o que vocês ouvem. Que o mudo fala, o surdo ouve, aleluia, o paralítico anda e os mortos são ressuscitados. Jesus curou todo tipo de enfermidade naquela região. Ele ressuscitou os mortos. Ele fez obras maravilhosas naquele dia. E aí aqueles discípulos vão lá e falam para João. E ele conta para João o que ele tinha feito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jerusalém está vivendo um período de avivamento. O coração daquelas pessoas estavam queimando, porque estavam vendo a glória de Deus. Só que este período foi curto. Jesus, porque tinha, aleluia, a necessidade de compadecer ou de padecer numa cruz. E ele já tinha falado para os discípulos que se fazia necessário que ele padecesse ou que ele se entregasse. Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus, ele os deu. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Aleluia. As pessoas dizem que Jesus tirava a vida dele, só que Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus, ele o entregou. Aleluia. E ele morreu numa cruz, empendurado no madeiro. Só que ele desceu dali. José de Arimateia, ele olhando aquela situação, pediu ao governo, aos soldados, aos principais que estavam ali, pediu que tirasse o corpo de Jesus e colocasse num túmulo. Esse túmulo estava nas rochas, ele estava virgem. Aleluia. José era muito rico e tinha propriedade, e ele cedeu o túmulo para que colocasse, que o túmulo não conteve Jesus, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Sexta-feira à noite ou à tarde, Jesus morreu. Ele entregou a sua vida a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Deus estava ali em silêncio. E imagino eu, Jerusalém vendo o maior avivamento, agora estão vivendo a maior tristeza que eles já viveram. Aleluia, uma sexta-feira de tristeza. Aleluia, viveram também um sábado de silêncio, porque imagino eu, os discípulos em silêncio, vendo aquela situação, os corações deles estavam queimando, acreditando que Jesus fosse um Messias, ou um líder religioso, ou político que pudesse redimir eles, mas agora Jesus está morto. Imagina o silêncio de Jerusalém. Aleluia. Mas eles também viveram um domingo pela manhã, um domingo de esperança, porque a Bíblia diz que de manhãzinha cedo, Maria Madalena, aleluia, apavorada, ela foi até o túmulo de Jesus, aonde tinha colocado o seu corpo. E quando chega lá, ela tem uma surpresa, que quando ela chega, o anjo vai procurar e diz: o que procura ele entre os mortos? Aleluia. Ele disse: aonde colocaram o corpo do meu menino? Aí ele disse: por que procura entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A Bíblia diz que Maria Madalena correu até os discípulos, aleluia, e foi encontrar Pedro e João. A Bíblia diz no livro de João capítulo 21, vai dizer que Pedro e João chegou desesperado, correndo no túmulo de Jesus. E quando chega lá, João entrou dentro do túmulo. Ele olhou e saiu para fora. Na verdade, ele olhou e não entrou. A
Bíblia diz que Pedro chegou depois, entrou dentro do túmulo, e lá ele tem uma surpresa, uma mensagem de Jesus. E quando ele olhou, estavam os lenços que enrolaram o corpo de Jesus, e o lenço que estava sobre a sua cabeça, todos os lenços que enrolavam o seu corpo estava jogado, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado. Aleluia! E isso era uma mensagem de Jesus, que ele tinha ressuscitado, porque na tradição judaica vai dizer, aleluia, uma obra, uma tradição do amo e do seu servo, aleluia, que o servo do amo vai até o restaurante e ele vai almoçar, e ali o servo dele sempre vai ficar de longe observando, aleluia, e ele jogando o seu lenço. Desculpa, pastor, posso? Se o Senhor pegar o lenço e jogar de qualquer forma, ele está dizendo, eu vou sair e não vou mais voltar. Mas se aquele Senhor pegar o lenço dobrado, colocar na ponta da mesa, essa é uma mensagem, eu saí, mas eu vou voltar. Aleluia! E essa seria a mensagem de Jesus para a vida de Pedro. Eu fui, mas em breve eu vou voltar. Aleluia! E eles saíram dali, foram para suas casas. Alguns dos seus discípulos, 2 de seus discípulos, estão desanimados. Eles ouviram a mensagem de Maria Madalena, eles ouviram a mensagem dos discípulos, aleluia, mas tudo isso eles ouviram, mas eles foram embora. Como pode alguém conviver com Jesus, ouvir Jesus dizer que ele iria morrer, mas ele ia ressuscitar? Eles ouvindo a menina mandando a mensagem, ouviu Pedro dizer que o que tinha acontecido, viu a visão do anjo, e mesmo assim ele foi embora. O desânimo bateu no coração daqueles discípulos. E a Bíblia diz que foi de manhã cedo, domingo pela manhã, eles foram embora. Mas o texto vai dizer que a distância de Jerusalém para o povoado é de 600 estádios, que é equivalente a 8 quilômetros. É muito perto. Só que a Bíblia diz que eles chegaram à tarde, o sol já está sumindo. E como eles vão fazer uma viagem tão perto e demora tanto? E é aqui que o Senhor falou comigo. Se observa que os dois estão caminhando desanimados, conversando um com o outro. Imagina a conversa dos 2 discípulos. E agora de repente Jesus se aproxima deles. E eles não observam, porque a Bíblia diz que os seus olhos estão fechados. Porque eles não compreendem que é Jesus. Não entendem. O cara viveu 3 anos com Jesus e não entendeu que era Jesus que estava ao seu lado. Os seus olhos estavam fechados para não compreender. Muitas das vezes o desânimo dos nossos corações faz isso conosco. Muitas das vezes nós estamos tão desanimados que nós não percebemos que Jesus está falando conosco. Muitas das vezes nós estamos no culto e Jesus está falando comigo e o meu coração está tão duro, tão fechado, que eu não estou entendendo o que Jesus está falando comigo. E eu quero te dizer nesta noite, ei, abra o teu coração nesta noite para ouvir a voz de Jesus. E de repente Jesus, ele chega ao próximo deles e pergunta: que coisas são essas? O que vocês estão falando? Aí um dos discípulos, chamado Cleopas, vai dizer: por acaso o Senhor é o único estrangeiro nesta cidade? Tu não sabe o que aconteceu? Eu disse: não sei. Imagina ele sendo maranhense, Jesus sendo maranhense. Eu não sei não. Aí ele contou, disse: tão poderoso em obras, tão poderoso em palavras. Ou seja, ele está dizendo:
Ele fez tantas coisas por Jerusalém. Ele fez tantas... Que sermão maravilhoso! E agora, entregaram ele para ser morto. Foram crucificados. Que maldade! Aí Jesus disse: homens duros de coração, ou tolos de coração, vocês não compreendem? Agora que é maravilhoso, pastor. A Bíblia vai dizer que Jesus abriu a palavra, as escrituras, de Moisés até os profetas. Imagina Jesus explicando para esses dois homens. De Moisés, pegando os profetas menores, pegando os profetas maiores, que falaram sobre a vida de Jesus, que ele ia morrer, que ele ia padecer, que ele ia subir, ele ia voltar. Imagine Jesus pregando para esses dois discípulos o dia inteiro. Porque foi uma mais longa. Imagina eles devagarinho ouvindo. Eles ouvindo o mestre. E como é maravilhoso. Dá um som, perdeu aqui. Como é maravilhoso ouvir alguém que entende do assunto. Imagina eles, o coração ardendo, enquanto Jesus estava falando da palavra. Enquanto Jesus estava pregando para eles, ensinando para eles, enquanto Jesus abria as escrituras, o coração deles ardia. Aleluia. E a Bíblia diz que eles estão chegando perto da cidade. Aleluia. E já era de tardezinha. Aleluia. Aí Jesus fez com que passava da cidade. Aleluia. Aí eles disseram: já se faz tarde. Entra. Aleluia. Fica conosco. Aleluia. Vamos, pousa conosco aqui. Já está escuro. É perigoso. Aleluia. Fica conosco. E Jesus entrou na cidade. Aleluia. Entraram na casa deles. Se assentaram numa mesa. Imagina os discípulos pegando um pão, entregando para Jesus. Faça a oração. E quando Jesus levantou o pão, deu graça. Aleluia. Meu Deus, da hora que ele deu graça, eles abriram os olhos. Aleluia, Jesus. Eles abriram os olhos. E quando eles abriram os olhos, olharam, Jesus não estava mais. Tinha subido. E agora eles começam a dizer: não era ele. Tu percebeu que quando ele pregava para nós, os nossos corações queimavam? Eu te pergunto, aí no teu coração queima quando ouve a palavra? Esse é o ponto que nós precisamos viver. Aleluia, os nossos corações ainda precisam arder quando ouvem a palavra. Meu Deus, como nós precisamos de um avivamento. Nós viemos para a casa do Senhor, ouvimos a palavra de Deus, e os nossos corações não ardem mais. Só que quando eles viram isto, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. E encontraram os outros discípulos. A mensagem que eu tenho para você nesta noite é esta: Jerusalém. Jesus, ele foi atrás de dois discípulos para que o propósito de Jesus se cumprisse no coração deles. E eu quero te dizer uma coisa: ele não quer perder ninguém. Ele poderia muito bem deixar os discípulos embora, mas Jesus, ele não perde ninguém. Ele vai atrás de dois, de um, mas ele quer que todos sejam, aleluia, salvos pela sua graça. Volta para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar aonde as promessas vão se cumprir. E o que o Senhor quer dizer com isso? Jerusalém. Você precisa voltar para Jerusalém. Aleluia. Prega como nunca antes. Ora, nós precisamos voltar a orar, pastor. Jerusalém, voltar para Jerusalém quer dizer, voltamos a orar como nunca oramos. Voltamos a pregar como nunca pregamos.
voltamos a jejuar a como nunca jejuamos. Precisamos voltar a consagrar as nossas vidas como nunca consagramos as nossas vidas. Aleluia, para se cumprir a promessa, tem que se cumprir em Jerusalém, porque o próprio Cristo vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não sai de Jerusalém, não sai do centro da vontade de Deus. Aleluia. Não sai do propósito. Não sai do centro da vontade de Deus. Em Jerusalém estão os outros discípulos. E Jesus lá em Jerusalém vai encontrar os outros discípulos. E eu imagino os discípulos vendo Jesus subindo, aleluia, num espaço de 40 dias. Jesus aconselhou seus discípulos a respeito das últimas obras. E eu imagino Jesus subindo para Jerusalém, para o céu, e os discípulos olhando para cima. E de repente surge um homem e disse: varão de Galileia, Aleluia. que olhar para cima. Não sabeis que este mesmo que está subindo, ele vai voltar. Aleluia. 40 dias. A Bíblia diz que o Pentecoste acontece 50 dias depois da Páscoa. 40 dias se passam. E agora se falta 10 dias. A Bíblia diz que os discípulos ficaram 10 dias orando. E a promessa era essa. A oração era essa: Senhor, manda a promessa. Aleluia. Manda a promessa. Qual era a promessa? Joel capítulo 2, versículo 28. Que nos últimos dias, aleluia, o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Aleluia, Jesus. Aleluia. A igreja é impossível fazer missão sem o poder do Espírito. A Bíblia diz que eles estavam ali sentados, imagino, cansados, sentados e de Santo de Deus. Oh, aleluia. Entrou como um vento, um barulho como de um vento impetuoso. Aleluia. Dentro daquela casa. E todos que estavam sentados foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Todos! Mas o que chama a atenção é que todos estavam desejando a promessa. Todos estavam desejando o batismo. Aleluia. Todos estavam desejando o Espírito Santo. E o que eu não creio hoje, que Jesus batiza alguém que não deseja. Como Jesus vai batizar alguém se alguém não está desejando o Espírito Santo? Como que a igreja vai viver um avivamento se não deseja este avivamento? Como que a igreja vai ser impactada se a igreja não ora buscando esta bênção? E nós precisamos voltar a clamar. Eu hoje ministrando a uma parte da lição que o povo de Israel clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor e libertou o seu povo através de um juízo chamado Otoniel. E nós viemos conversando no carro sobre isso. E eu falando para a Marcelene dizendo: é impossível nós vivermos um avivamento se antes não houver um quebrantamento. Aleluia. Porque todas as vezes que a igreja viveu um avivamento, eles tiveram que se quebrantar. Aleluia. Mas infelizmente os nossos corações estão duros, estão fechados. E ainda alguém vai dizer: é culpa do pregador, é culpa do cantor, é culpa do pastor. Não, não é culpa de ninguém, é culpa nossa. Somos nós, como diz o cantor, nós somos terra seca mesmo. E precisamos voltar para Jerusalém. Aleluia. E é urgente. É verdade. Precisamos voltar, aleluia, a orar de novo e clamar a Deus, dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós.
tenha misericórdia de mim. Eu preciso ser impactado. Do jeito que nós estamos vivendo não dá mais. Nós precisamos voltar para Deus e pedir misericórdia, pedir socorro, para que Ele visite nós. Amém, Jesus. Se Aleluia. coloque sobre os pés. Oh, glória. Nós Aleluia. precisamos ser avivados novamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lê o texto, irmão. O texto oficial do culto. João, 1 João, capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevo que sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Aleluia. Por isso vocês vencem o maligno. Só que se cumpre em nós. Só se a palavra de verdade está em nós. Aleluia. Somente através da palavra nós vamos se tornar fortes. Se a palavra não estiver em nós, irmão, nós tornamos a geração mais fraca da geração. Porque é a palavra que nos fortalece. É a palavra que traz vida. É a palavra que cura. É a palavra que renova. É a palavra que traz avivamento. Alguém diz, a palavra não traz avivamento. A Bíblia vai dizer que da palavra despede labareda de fogo. E a Bíblia vai dizer que ele é como um martelo que esmiuça bem a pedra. Ou seja, o coração duro só seja quebrado através da palavra. É verdade. Aleluia. Nós precisamos aplicar a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Nos tornar forte. Vencedor. Eu sei que alguém está visitando aqui. O Luiz Fernando é o meu convidado. Eu não posso perder a oportunidade, porque é muito vazio o pregador pregar a palavra e não fazer um apelo. Fica vazio, meu pastor. É muito vazio. É jogar palavras fora. Porque o propósito maior da pregação são salvação de almas. Aleluia. Eu não posso deixar de fazer este convite, o melhor convite que eu poderia fazer na minha vida para alguém nesta noite. E eu quero abrir esse espaço. Se alguém deseja, aleluia, ir para o céu. Se alguém deseja morar no céu, aleluia, porque eu creio que muito em breve Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, vai vir buscar o seu povo. Eu creio que muito em breve todos os acontecimentos estão apontando para o arrebatamento da igreja. Aleluia. E eu creio que muito em breve a igreja vai ser arrebatada. Eu creio. Tem alguém nesta noite que deseja morar no céu. Aleluia. Viver com Cristo. Que queira reconciliar com Ele nesta noite. Aleluia. De Deus. Eita, não é eu que convenço o coração do homem. Quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Toca nos corações desse eu te vou dar esse segundo para você decidir os corações. Eu quero calar para que o Espírito Santo faça. Eu quero silenciar nesta noite para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Toca na vida. Faz a obra. Faz a obra, Senhor. Levanta e denais, filha, que
esta palavra. Obrigado por este momento. Oh, aleluia. Obrigado por estas vidas que aqui estão. Grande Deus. Obrigado por estas pessoas que ouviram a tua palavra nesta noite. Espírito Santo do Senhor, tu sabes o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Nós precisamos de um avivamento. E eu te peço nesta noite, traz um quebrantamento sobre mim. Traz um quebrantamento sobre nós nesta noite. E aviva os nossos corações. Faça com que a tua palavra queima em nós. E que nós não sejamos somente um ouvinte da tua palavra, mas que sejamos praticante da tua palavra nesta noite. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus